Bom dia a todos, meus amados, a paz do Senhor, ou a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, como a maioria sabe, dia de sábado eu não faço devocional. Mas hoje está um tempo chuvoso, saí de Recife, debaixo de chuva, cheguei aqui na Fazendinha Galardão, muita chuva. Estou aqui à disposição do Senhor para honrá-lo, adorá-lo e glorificá-lo. Estou aqui para trazer uma palavra, uma reflexão para mim e para vocês sobre um profeta chamado Isaías. Para começo de conversa, Isaías existe um mistério muito grande, porque os grandes teólogos afirmam que os 66 capítulos de Isaías é um resumo da Bíblia Sagrada. Existem algumas cristocidências ou algumas ideias sobre assimilando coincidências, mas olha bem, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, elas são compostas de 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. O Velho Testamento tem 39 livros e o Novo 27, totaliza os 66. O capítulo 40 de Isaías fala diretamente, o capítulo 40, no verso 3, fala exatamente como inicia as Escrituras em Mateus, João Batista falando que ele é a voz que clama no deserto. Olha bem, Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Se formos em Mateus, olha bem, para vocês entenderem, Mateus, no capítulo 1, vai falar sobre a genealogia de Cristo Jesus. Aí depois, no 2, a visita dos magos. Aí no capítulo 3, olha bem o que está escrito. Naqueles dias apareceu João Batista pregando. E ali no verso 3, mais uma vez ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha bem, capítulo 40 de Isaías, ou seja, após os 39, aí já no capítulo 40 vai falar sobre o Novo Testamento. Olha bem que coincidência. Irmãos, mas o que eu quero dizer sobre Isaías, e hoje eu vou ser breve aqui, é que Isaías, ele era primo, ou poderia também ser sobrinho do rei Uzias, que era um rei de Judá, que é um rei que ele teve muita soberba e ali em alguns momentos, mas eu não quero falar de rei Uzias, quero falar de Isaías e essa cristocidência aqui e trazer uma reflexão para minha e para tua língua. Olha bem, quando ele começa no capítulo 1, ele diz, nação pecaminosa, e ele vai dizendo, depois, condenado, culto hipócrita, e vai dizendo, convite à graça, o julgamento, e vai, glória no sei de quê, e tal, e falando, aí ele vai chegando aqui, julgamento das filhas de Sião, julgamentos de Judá e de Jerusalém. Mais uma vez, preparem o caminho da voz do que clama no deserto. Prepare o meu caminho e o teu caminho, o caminho da minha língua, da tua língua, nesta manhã, neste devocional, seja hoje ou posteriormente você o assistindo. Hoje é sábado, 27 de junho de 2026. Mas prepare o caminho, prepare a minha língua, a tua língua. Isaías nos ensina, ele vem dizendo, aí ele começa aqui nos ais contra os perversos.
Aí, no capítulo 6, o que acontece? Isaías estava ali na condição de primo ou sobrinho do rei. Só que acontece o quê? No ano da morte do rei Uzias, capítulo 6, verso 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui no capítulo 6 ele está dizendo que agora ele viu o Senhor, que certamente antes ele via o tio ou o primo Uzias, e quando ele via ali, ele estava no bem bom, vamos dizer assim, ele estava ali naquele regime monárquico, ele fazia parte daquilo ali, ou seja, estava tudo bem, ele estava sendo suprido pelo rei. Mas aqui no capítulo 6, no verso 1, e hoje aqui no século 21, nessa data, 27 de junho, nesse sábado, o Senhor me inspira a trazer para mim e para você que está numa situação confortável, que está num lindo ministério, que está numa condição de um trabalho, a vida sendo provisão em você através de Deus, e a sua vida está suprida. Mas cuidado com a minha e com a tua língua. Eu posso dizer que eu sou um homem próspero. Eu posso dizer que o Senhor tem me abençoado. Eu posso dizer todas essas coisas. Mas eu estou reflexivo nessa manhã sobre todos, sobre esses daqui que Isaías falava, e sobre esses daqui do julgamento de Judá e de Jerusalém. Mas onde chegar esta palavra, que eu e vocês observemos que quando Isaías, quando o tio dele ou o primo morreu, ele veio a enxergar o Senhor no alto e sublime trono. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando da minha língua e da tua língua? Olha bem o que diz aqui já no verso 6. Então, já para ser breve, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. No verso 8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, nós somos enviados à terra com um propósito. Nós somos dentre, eu particularmente, eu tenho certeza que eu sou dentre os escolhidos. Sou dentre aquele que o Senhor está me capacitando, porque eu não era e não sou capacitado, mas o Senhor em mim, através da verdade da tua escritura, Ele é a capacitação em mim. E ele diz aqui que em quem enviarei? Então, se eu e vocês já fomos dentre esses escolhidos, estamos sendo capacitados, receba essa capacitação nessa manhã. Seja você um pastor, um mestre, um evangelista como eu, uma missionária, um missionário, um diácono, quem for. Seja você um membro apenas que é chamado também para a evangelização. Então, que a brasa viva do Senhor esteja sobre a minha língua e sobre a sua língua, e a gente possa ouvir a voz do Senhor, porque depois que queimou a língua de Isaías, que ele só observou isso quando saiu ali daquele regime monárquico ali, que ele participava
das coisas boas. Mas eu e vocês não precisamos perder o que Deus tem nos abençoado, tem nos favorecido, para prestar atenção no que falamos, de que forma falamos sobre o outro, sem amar a misericórdia, sem andar humildemente no caminho do Senhor, porque se assim fizermos, nós vamos ouvir a voz do Senhor, assim como Isaías ouviu aqui no capítulo 6, no verso 8. E você vai ter posição para falar: eis-me aqui, Senhor, para levar uma mensagem como essa que eu estou passando aqui agora, para ali na frente exercer a misericórdia, a compaixão, a bondade e ser um verdadeiro cristão. E é isso que o Senhor falou comigo nessa manhã, diretamente da Fazendinha Galardão, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Na verdade, fica no município de Alhandra, que é um município dentro do estado da Paraíba. Estamos aqui a 30 quilômetros de João Pessoa, 35 até a minha casa. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quero só fechar com uma breve oração. Pai querido, eterno Deus, em nome de Jesus, tanto a mim, Senhor, que eu possa esvaziar do eu, da razão, do orgulho, do que eu penso, do que a minha língua diz, e aos meus irmãos também da mesma forma, que possamos ouvir a voz do Senhor, a voz do que clama no deserto, que a gente não esteja mais nesses desertos, nesses cativeiros, Pai querido, e que possamos estar na posição de estar com Cristo Jesus em nós, já não vivendo mais nós, mas Cristo vivendo em nós, e este viver que vivemos agora na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Obrigado, Senhor, por tudo, obrigado por esta oportunidade, e obrigado por alcançar os meus irmãos onde eles receberão essa palavra nessa manhã. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Abraço e bom fim de semana a todos. Glória a Deus.